Bem-vindos ao Maine Public News Connect, notícias originais da Rádio Pública do Maine que são transmitidas semanalmente em espanhol, francês, português, somali e inglês. Eu sou a sua apresentadora, Tamara Antunes. Hoje é sexta-feira, 9 de maio, e aqui estão as principais histórias da semana. A Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos prendeu 39 pessoas no Maine nas 2 últimas semanas, mas pouco se sabe sobre os detidos. As detenções ocorreram em todo o estado e envolveram pessoas da Guatemala, El Salvador, México, Jamaica e outros países, de acordo com um comunicado da Patrulha de Fronteira divulgado na semana passada. Desde o começo do ano até agora, a Patrulha de Fronteira diz que os agentes no Maine fizeram mais detenções relacionadas à imigração do que em todo o ano de 2024. A governadora do Maine, Janet Mills, e outros 5 governadores do Nordeste dos Estados Unidos estão convidando 6 primeiros-ministros canadenses para participar de uma cúpula para discutir as relações transfronteiriças e as tarifas do presidente Donald Trump. O convite surge numa altura em que os governadores da região tentam manter a sua estreita relação com o Canadá nas áreas do comércio, energia e turismo, numa altura em que o presidente persegue tarifas e ameaça a anexar o Canadá. Os líderes canadenses têm respondido com uma postura nacionalista, boicotando destinos de férias americanos e considerando se afastar dos Estados Unidos como parceiro econômico. No Maine, as autoridades de turismo estão prevendo uma queda de 25% no tráfego turístico à medida que os canadenses boicotam os destinos de férias nos Estados Unidos. O ex-governador do Maine, Paul LePage, anunciou na segunda-feira que está concorrendo à vaga do 2º Distrito Congressional do estado. LePage, um republicano, cumpriu 2 mandatos como governador e deixou seu cargo em 2019. Agora, ele tenta desafiar o congressista democrata Jared Golden. A candidatura de LePage marca a segunda vez que ele tenta voltar à política, depois de perder para a governadora Janet Mills em 2022. LePage também foi criticado por se aposentar na Flórida antes de retornar brevemente para desafiar Mills. Como governador, LePage tem sido descrito como semelhante a Donald Trump. O governo Trump está cancelando subsídios para instituições de arte no Maine e em todo o país. O National Endowment for the Arts, NEA, notificou vários grupos no Maine na semana passada que seu fundo estava sendo encerrado. Os grupos do Maine receberam mais de $300 mil da NEA para apoiar uma variedade de programas. Alguns grupos dizem que pode ser que tenham que cancelar programas devido à perda de financiamento. Esse foi o Maine Public News Connect. Nos vemos da próxima vez. Um agradecimento aos nossos excelentes parceiros da comunidade por apoiarem e contribuírem para este programa. O Maine Public News Connect é possível graças a apoiadores individuais e fundações de todo o Maine, bem como a Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, IDEX, Maine Housing, Coastal Enterprises, CoverMe.gov, Sam L. Cohen Foundation, Ku and Patricia Wayne e o Maine Health Access Foundation. O Maine Public News Connect é possível graças a Ku e Patricia Yuen, empenhados em fazer a ponte entre as diferenças culturais em nossas comunidades. Seaport Credit Union, comprometido com o bem-estar financeiro dos Mainers desde 1931. Locais em Augusta, Scarborough, Portland e em breve em Lewiston. Saiba mais em seaportcu.org. Supermercados Hannaford, celebrando a diversidade dos seus colaboradores, clientes e comunidades, e empenhado em fomentar um ambiente acolhedor. Juntos, eles são maiores que as compras. Saiba mais em hannaford.com. Na Maine Housing, eles sabem que uma casa com preço acessível é fundamental.
O programa First Generation dá aos Mainers a oportunidade de serem os primeiros da sua família a possuir uma casa. A casa própria é possível. Saiba mais em mainhousing.org. Se você perdeu seu seguro de saúde ou teve um evento importante em sua vida, você pode encontrar um plano adequado e ajuda financeira para pagá-lo em coverme.gov.